Salve, salve! Esse é o Aos Fatos, o quadro do Política na Cabeça, em que nós discutimos os temas de política de forma mais descontraída, de forma mais leve, é um quadro mais opinativo. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e neste quadro estou sempre acompanhado do geógrafo, internacionalista e mestre cervejeiro, o inoxidável Simas. Salve, camaradas! E aqui neste vídeo nós vamos debater o seguinte tema: Ciro Ferreira Gomes. Conhece esse? O Cirão da Massa. Mas antes disso, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, não esqueça do sininho, hein? E ajude o Política na Cabeça. Dê um help aí, que nós estamos apenas começando. Então olha só, faltando apenas alguns dias para o primeiro turno das eleições, o Ciro agitou as redes sociais dizendo que faria um manifesto à nação. E de fato o fez. Muita gente ficou esperando que neste manifesto ele poderia retirar sua candidatura para, quem sabe, passar régua nas eleições ainda no primeiro turno e levar Bolsonaro à derrota. Mas isso não aconteceu, essas pessoas estavam muito equivocadas. Desconsideraram que a ruptura do Ciro com o PT e com o Lula é profunda, provavelmente não tem mais retorno. E aí, Simas, te pergunto o que aconteceu, que o Ciro teve na cabeça, o que ele tinha na cabeça ao fazer esse manifesto, que na prática só reiterou a própria candidatura e os pontos que ele já defendia. Perfeito, Davi. Olha, o que me parece é que o cenário eleitoral é muito complicado para o Ciro. O Ciro ficou um pouco perdido aí na sua estratégia de campanha, porque nós temos uma eleição muito polarizada em torno de dois nomes muito fortes. Eles são maiores que as ideias até do que eles diretamente representam. O bolsonarismo de um lado e o lulismo do outro. Não estou dizendo em aspecto nenhum que são a mesma coisa, mas sim que eles têm um nível de adesão muito forte. Então me parece que o Ciro fez a seguinte conta: olha, dentro do bolsonarismo existe uma leva de pessoas que é absolutamente fechada e irredutível com o Bolsonaro. É o pessoal do mito, é o pessoal que vê Bolsonaro como a perfeição na terra e dificilmente vai renunciar ao voto a ele. Por outro lado, existe também uma base de eleitores bastante significativa que é Lula desde criancinha. Então, me parece que ele fez o cálculo de buscar o centro e aquelas pessoas que não estão nos extremos. Então, a parte mais à esquerda, a parte mais à direita, que poderia aí se encantar com as suas propostas, que na verdade são propostas muito bem elaboradas, né? Ele bate muito nisso, no plano de governo. Só que até agora isso não tem dado os devidos resultados e tem levado a campanha do Ciro a uma agressividade cada vez maior, muito mais em direção à candidatura do Lula do que à candidatura do Bolsonaro. Me parece que ele faz essa conta assim: olha, do Bolsonaro está difícil tirar voto, do Lula talvez ainda dê. E até agora os números têm mostrado que isso não está dando certo. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as poderosas máquinas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro e que esse passo para trás é o único meio de levar o país adiante. Não sei, Simas, se a ideia dele é tirar voto do campo lulista. Me parece que tanto no bolsonarismo quanto no eleitorado do Lula, a porcentagem de pessoas que têm o seu voto muito fixo, né, muito difícil de mudar, é muito alta e é até um tanto equivalente. Né? Me parece que com esse discurso e no manifesto à nação, o Ciro apenas reiterou que sim, vai manter a candidatura, criticou a ideia de voto útil e ele anda disparando, né? E aí concordo no seguinte ponto, que com mais carga até em relação ao Lula e ao petismo do que contra o bolsonarismo, mas não no sentido de tirar voto do campo lulista, no sentido de tirar voto, quem sabe, da direita mais tradicional e da centro-direita, que é antipetista. Então acho que ele está buscando votos pode nessa ser que ele fez a conta, 30% é Bolsonaro, 30% é Lula, me sobram ali 40% de manobra. Pode ser, mas até agora isso não tem surtido efeito. Mas eu concordo num ponto integralmente, o cenário de polarização levou o Ciro à lona, assim, esse é o dado, né? Na realidade, a situação fica muito difícil para o Ciro no exato momento em que o Lula, por causa do processo que foi julgado no STF, e aí ele sai da prisão, ganha os direitos políticos, né? Retoma os direitos políticos
e evidentemente seria o candidato do PT, a partir dali a coisa ficou muito difícil para o Ciro. Exato. Se ele tivesse alguma chance, Simas, seria contra outro candidato do PT, não o próprio Lula. Perfeitamente. Né? A gente precisa lembrar que o Lula, ele em si, ele é maior até do que o PT. E não vai aí nenhum julgamento, nenhum juízo de valor. Não estamos dizendo que o Lula é isto ou aquilo, é um dado concreto. Claro. Ele tem mais voto do que qualquer outro candidato que possa sair ali pelo PT. Sim, tal como o Bolsonaro é maior que os partidos que o abrigaram, né? Tanto que ele não tem partido hoje, quer dizer, agora tem, mas ficou temporariamente sem partido. Então, realmente, eu acho que assim, é um cenário que começou muito desfavorável, embora o Ciro tenha até se munido, ido buscar lá um marqueteiro consagrado, né? Mas, o João Santana, é verdade. Mas me parece que o cenário estava muito difícil e toda vez que eu vejo o Ciro arriscar alguma coisa, eu até relevo porque eu penso nesse quesito. Eu falo, olha, estava difícil mesmo. Ele tem que tentar algo novo, algo inusitado, mas até agora os resultados têm sido questionáveis. Bastante questionáveis. Na verdade, nas últimas pesquisas, o Ciro tem até perdido o voto, né? Ele já teve uma votação um pouquinho mais expressiva, agora ele está girando ali em torno de 6%, 7%. E aí, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, é preciso ser bastante transparente, né? Eu conheço o Simas de longa data, posso falar por mim, talvez por nós dois até, camarada, de uma simpatia que a gente nutre pelo Ciro, por ser um cara muito inteligente, muito preparado. Pois é. Eu não vou negar para os nossos espectadores que é uma coisa um pouco dolorosa ver essa trajetória do Ciro Gomes para nós, que somos, sim, muito entusiasmados com a forma como ele se coloca. Sim. Eu tive o privilégio de ler o livro, onde ele publica lá o seu plano de governo, já tinha lido o economista e também o Mangabeira, Roberto Mangabeira, que é o articulador econômico do programa do Ciro desde 2018. Sim. Tudo é muito bem amarrado. Nesse ponto, realmente, o Ciro me parece o cara mais preparado mesmo para governar o país. Ele tem um plano. O livro está falando do Despertar... Estou falando exatamente do projeto nacional. Não, do projeto nacional, tá? Sim. Sem dúvida, o Ciro tem um projeto nacional de desenvolvimento que, a rigor, não é comparável com o de nenhum outro candidato em uma perspectiva desenvolvimentista, né? Exato. E aí é preciso pontuar, cadê o plano de governo do Lula? Nesse aspecto, o Ciro está na frente. Pois é. Mas vejam, como que a gente entende essa postura mais recente do Ciro de ataques muito frontais ao Lula e ao petismo, sendo que ele não tem visto um aumento das intenções de voto. Então, como entender isso? Isso me parece uma atitude já um pouco desesperada, de ver que a estratégia não está funcionando, e aí partir para uma certa estratégia bastante arriscada, que até agora, além de não dar o resultado, vai colocando o Ciro numa condição de isolamento. Vai fechando possíveis canais de diálogo, vai fechando possíveis apoios para uma outra eleição futura. E isso fica patente na contradição muito grande que existe na forma como o Ciro se coloca. Porque ele é extremamente racional, ele tem um plano, ele sabe explicar do começo ao fim aquele plano, isso é um diferencial incrível. Mas na hora do vamos ver, ele fica nervoso, ele leva para o pessoal, e aí você vê coisas como foi, a meu ver, extremamente deprimente, aquele debate com o Gregório do Vivier. A minha candidatura é uma ameaça à democracia? Você acha que não ou que sim? Que não, claro que não. Eu nunca pedi que você não se candidatasse. Por que então que eu deveria retirar minha candidatura em defesa da democracia? Outro erro factual, Ciro, seu, eu nunca falei isso. Desculpa, então eu não entendi nada do que eu ouvi você falando. Me parece que exatamente em momento o que nenhum, me levou... Eu me dirigi a Ciro Gomes, eu falei aos seus eleitores, como eu falei que pedir para eleitores não votarem em você é radicalmente diferente de pedir para você retirar a sua candidatura. São coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, você deve saber disso. Mas é só então vamos desenvolver essa tese. E tem um assunto que eu acho que é interessante. Eu acho que isso é filigrana. Porque o Gregório do Vivier se colocou o tempo todo como um aliado, como alguém, olha, eu votei em você, eu vou votar de novo, eu sou do seu campo. E, de repente, uma agressividade como se ele fosse um bolsonarista radical. Quer dizer, me dá uma sensação de que, às vezes, o alvo está sendo errado, está rolando um fogo amigo aí. Inclusive, a propaganda eleitoral recente do Ciro critica o do Vivier também, o colocando como um cara super lulista, o que não é fato. O Lula
lulaplanismo. Não se sabe ao certo quem foi o primeiro lulaplanista da história. Eles começaram a agir em bandos em meados de 2022, apesar de serem cópias do comportamento bolsoplanista, inclusive na replicação de personagens. Não é absolutamente. O programa do Vivier, que começou com toda a confusão que gerou a resposta do Ciro, ele passa mais da metade do programa falando bem do Ciro. Bem lembrado. Elogiando atributos, qualidades, tanto da vida pública pregressa dele, quanto do tal plano de desenvolvimento, bem articulado. E aí ele tem a oportunidade de debater com o Gregório do Vivier num tom amistoso e ele vai levando aquilo para uma coisa agressiva. Foi muito doloroso para mim escutar aquilo, porque eu me decepcionei um tanto com o Ciro Gomes. Eu gostaria muito que ele desse alguma volta por cima. Os ciristas, né, você aí que é apoiador do Ciro e eventualmente está nos assistindo, detestam ouvir essa crítica em relação ao Ciro. Mas não tem como não comentar esse dado da personalidade dele, né? Como você apontou aí, ainda que de passagem. Como pode um cara tão cerebral e ao mesmo tempo, né, tão inteligente, tão racional, de uma lógica fina, e do outro lado, às vezes, perde, né, completamente. Porque no campo emocional. Pois é, porque uma coisa é como a gente tem aqueles vídeos, às vezes ele tá andando na rua, alguém fala uma besteira, ele xinga, tudo bem, aquilo realmente, o cara não tem sangue de barata, não é o ideal, mas é compreensível. Agora, num ambiente amistoso, num ambiente de diálogo, num ambiente que ele justamente se sai melhor, de troca de ideias, de troca de projetos, e ele tinha a chance de ser um projeto alternativo mesmo. Digo a você que é cirista com muita dor no coração, tá? Eu e o camarada conversamos bastante sobre isso, a gente era muito simpático à candidatura e infelizmente nesse momento não vemos uma possibilidade viável dela se tornar um fato. E aí fica essa contradição, né, entre o Ciro como uma estratégia que nasceu interessante, mas que aparentemente por traços dele mesmo, né, de uma mágoa, de um ressentimento, e exatamente esse é o ponto que eu digo que os ciristas detestam, né? Quando você diz que ele tem mágoa e ressentimento, e em política isso é péssimo. O próprio Ciro vive dizendo que não é magoado coisa alguma, que faz parte do campo da política, esse tipo de relação, né, conflituosa, mesmo intracampo, no caso estou falando entre o Ciro e o PT e o Lula, mas ao mesmo tempo fica muito difícil de defender isso, né? Quando o próprio Ciro fala não tem mágoa nenhuma e insiste nisso, parece que ele está passando o recibo de que sim, né? Ele anda muito magoado. Profundamente Pois magoado. E que ele no plano individual fique magoado é direito dele. Exato, esse é o ponto. Né? Tem que ser feita uma clara distinção entre o que é a esfera privada e a esfera pública, né? Então a gente vê, o programa lá eleitoral dele, colocando lá dois bandidos conversando como se fosse o Lula e o Bolsonaro. Ele mesmo sabe muito bem que Lula e Bolsonaro não são a mesma coisa. Não que não existam críticas de sobra ao Lula, e nós vamos ter oportunidades de fazê-las aqui, né? Mas equivalência é uma coisa descabida. Até porque absolutamente nada, nem ninguém pode ser equivalente a Bolsonaro, né? Esses 4 anos nos deixaram isso muito claro, né? É um exagero mesmo, retórico, que a gente está fazendo um esforço de compreensão aqui, uma mão dupla, né? Por um lado tem a estratégia eleitoral de tentar ganhar votos de certos setores, mas ao mesmo tempo parece que tem enormes pitadas aí da própria mágoa, da própria postura do Ciro, de um cara que muitas vezes se perde um pouco do ponto de vista emocional. E os ciristas, Simas, eles insistem que isso é indignação. E sim, o Ciro é absurdamente indignado, tal como nós também somos, com muitas coisas. Mas até aí, né, parece que falta ele segurar um pouco a onda da indignação e trazer para esse lado mais racional, mais frio, que é onde ele brilha. Né? Eu dificilmente vejo o Ciro perder para alguém num debate. Nossa, com certeza. É muito raro, né? Com certeza. É praticamente impossível ele estar num debate com muitas pessoas, às vezes, e você olhar e falar, o Ciro se saiu pior. É muito raro. Muito, ele é muito Mas como estratégia eleitoral nessa reta final, tá complicada a coisa, hein? É com dor no coração que a gente diz isso. Exatamente. E aí fica a dúvida, Simas, e para o segundo turno? Porque, convenhamos, são favas contadas, Ciro não vai ao segundo turno, se houver segundo turno será entre Bolsonaro e Lula. Qual será a postura do Cirão? O Cirão da massa. Olha, 2018
Eu até entendo a mágoa dele com o PT, mas o que ele fez em termos práticos pegou mal. Ele teve que ele levou isso na cabeça agora de novo. Pô, você foi para Paris, o fascismo chegando ao poder e você foi para Paris. Então eu espero sinceramente que nesse segundo turno ele reveja essa posição. Ele não precisa abraçar o Lula, ele pode fazer um apoio, ele pode se colocar de uma forma racional, um apoio crítico, um apoio distante, mas ainda assim um apoio, deixando muito claro que não são duas coisas exatamente iguais que estão sendo discutidas. Tenho 2 à parte só, Simas, em relação a isso. Em 18, existe uma explicação um tanto razoável de que o Ciro não queria atrair contra si o antipetismo, que era gigantesco. Ainda é muito grande. Em 18 era maior ainda, né? E aí, por isso, ele não fez um apoio mais claro ao Haddad, apenas lançou lá, né, para as câmeras, ele não, e caiu fora. O que, no campo progressista, o queimou absurdamente. Mas agora, para 2022, eu vou cravar e vamos voltar a discutir isso muito em breve. Não vai haver apoio do Ciro em relação ao Lula para o segundo turno. Não vai. Ele vai se escapar e se sair com alguma frase retórica, não vai apoiar nenhum dos lados, e para mim isso está claro. Não haverá apoio. Acho que isso vai pesar negativamente para ele no futuro. Pode ser. E acho uma pena, porque gostaria muito que em 2026 ele fosse um candidato forte, um postulante viável, forte. Né? Viável, pois é. Até porque ele enriquece o debate, sempre. Sem dúvida. No sem mínimo dúvida, isso. Sem dúvida. A ver, Simas. A ver. Vamos esperar cenas do próximo capítulo. Isso. Se o país não acabar, estaremos aqui em breve. Em breve a gente volta. Espero que vocês tenham gostado. Larga o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e dê aquele help tão necessário para o Política na Cabeça, que, relembrando, nós estamos apenas começando.